Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal. Estão com André Cardoso. Vamos dar início a mais uma análise técnica de mercados financeiros. Espero que se encontrem bem após esta pausa de final de semana, dia 15 de janeiro, início da semana, segunda-feira. Vamos como os mercados vão reagir. Tenho aqui alguns padrões e alguns comportamentos para partilhar convosco. E antes de mais atualizar também aqui alguns destes níveis de suporte e de resistência, os níveis fractais, atualizar aqui também alguns desses níveis. Inclusivamente vamos começar aqui com a Libra, que já temos também aqui algumas atualizações a fazer, em concreto nos fractais semanais e diários. Temos aqui um ajuste no Daily Fractal, ajustado aqui aos máximos a 1,2771, e temos também que ir buscar aqui ajustar aqui o nosso Weekly Fractal semanal também aos máximos 1,2828. Já partilhei na semana passada a possibilidade de se desenvolver aqui um padrão Heads and Shoulders. Temos aqui um suporte a 2611 ou 1,2610, mais concretamente. Deixem-me só alterar aqui também este valor. 1,2610, temos novo fractal de suporte a delinear aqui a nossa neckline, portanto a nossa linha de validação para este padrão. Portanto, estamos aqui a formar ainda aquilo que poderá ser o ombro direito, e enquanto o mercado não quebrar aqui estes máximos a 1,2828, continuo a considerar essa possibilidade, a não ser, obviamente, que se comece a estender muito no tempo a formação do ombro direito em consideração ao ombro esquerdo. Isto é, o tempo de formação. Eu gosto sempre de ver uma simetria entre o tempo de formação do ombro esquerdo e depois o novo máximo, portanto, neste caso o head, e a formação do ombro direito. Isto é, gosto de ver um tempo similar na formação do ombro direito àquele que foi necessário para a formação do ombro esquerdo. Portanto, se começar a estender muito no tempo aqui a formação do ombro direito, isto é, se tivermos aqui um range de consolidação aqui junto ou muito perto deste Daily Fractal, é possível que esse padrão comece a esvanecer. No entanto, tendo em consideração aquilo que temos neste momento, continuo a considerar aqui os 2610 uma zona fractal de suporte muito importante, e as consequências depois serão tiradas se o mercado romper abaixo deste mesmo fractal de suporte. Entretanto, obviamente, se o mercado romper acima da estrutura de resistência, isto invalidará o padrão, o que poderá dar sequência também a mais movimentação de alta. Já partilhei também convosco anteriormente a possibilidade de se formar uma cup ao longo deste ano de 2024, ou deste ano de 2024, destes primeiros meses de 2024, se a Libra continuar a rasgar com estrutura de máximos e com as resistências, é possível que venha buscar esta zona fractal mensal, neste caso, é 1,3142. Se isso acontecer, obviamente estaremos a falar da formação de uma cup, e eventualmente teremos que ter aqui a formação de uma handle, portanto teremos que ter aqui uma retração, e estaremos atentos depois posteriormente a formações que nos coloquem acima desta zona fractal de resistência, pois só este padrão só validará se o mercado romper realmente com esta zona fractal de resistência. Ainda estamos longe desse padrão se desenvolver. No entanto, estamos naquilo que poderá ser num processo de formação do mesmo, se a Libra continuar, portanto, a negociar em alta. Vamos. Vamos avançando também para o euro. O euro que também está aqui numa situação, aliás, deixem-me antes de mais confirmar só aqui o nosso, exatamente, tenho só que também ajustar aqui o nosso Daily Fractal para os mínimos 1,2690. E, não, este é na verdade um fractal intradiário, desculpem. O Weekly Fractal é que ajusta para os mínimos anteriores, ou para os mínimos, neste caso, mais recentes, para os 2610, portanto, mais uma vez aqui o Weekly Fractal a ser ajustado a esta zona fractal de suporte também para a Libra.
Em relação ao euro, já temos também aqui alguns ajustamentos a fazer. Temos o Weekly Fractal ajustado a estes máximos, saem aqui dos máximos de 29 de novembro, são ajustados já aqui aos máximos de 1,1139. O nosso fractal diário, muito similar àquilo que acontece com a Libra, formado aqui a 5 de janeiro a 1,0998, e depois temos também aliás, temos estes dois fractais, então temos um Daily Fractal ajustado ao mínimo mais recente, 1,0877, que converge também com o nosso Weekly Fractal. Portanto, temos neste momento um range entre fractais diários aproximadamente de 121 pips, 1,11%, portanto este é o nosso range para o euro. Muito similar àquilo que está a acontecer com a Libra, esta zona de suporte atua como uma neckline para um Head and Shoulders, e a validação desse padrão, portanto, poderá favorecer movimentação de baixa. Notem que eu tenho aqui já projetada 1,0658, a projeção default para este Head and Shoulders. Aquilo que pode acontecer também e que pode criar aqui alguma convergência abaixo desta zona de suporte, e é importante ter em consideração este suporte, porque eu estou a crer que se o euro se aproximar desta zona de suporte vai quebrar com esse mínimo, de forma a caçar todos os stops que vão ser colocados imediatamente abaixo deste mínimo. Se o euro começar a cair abaixo deste suporte, muitos traders vão começar a posicionar-se, ao aproximar-nos deste suporte, vão começar-se a posicionar em alta e vão começar também a posicionar os seus stops abaixo destes mínimos, o que significa que ao aproximarmos deste suporte, a probabilidade de caçarmos estes stops posicionados abaixo deste mínimo aumenta. Abre a porta a atingir este target do Head and Shoulders, mas também abre a porta a outro padrão que pode convergir com esta zona de default target. Isto é um padrão que eu vou partilhar agora convosco, pode ou não começar a desenvolver-se, obviamente, vocês sabem que eu também acompanho alguns dos padrões harmónicos que o padrão pode começar a formar, e eu neste caso estaria interessado na formação em dois padrões abaixo desta zona de suporte dos 1,0723, um deles nos 1,13% de Fibonacci, e aqui temos a tal convergência que eu estava a referir. Temos os níveis de default target para o Head and Shoulders, mas temos também aqui um ponto de formação ou um ponto de conclusão de um padrão harmónico, que eu vou já também delineá-lo aqui para vocês. Então temos aqui um primeiro movimento de alta, temos aqui uma retração, e se se mantiver esta zona de resistência como ponto de pressão, eventualmente até pode vir buscar aqui um máximo mais acima, pode eventualmente acontecer, mas se se mantiver este máximo, poderemos ver posteriormente a queda do euro e, eventualmente, mais tarde, a formação de padrões abaixo da zona de suporte que eu estava a referir anteriormente, abaixo destes mínimos. Este padrão aponta aqui aos 1,0666, 1,0667, em convergência com os 200% de Fibonacci, porque, como eu já referi, é o default target para o Head and Shoulders. Ligeiramente abaixo dos mínimos temos também os 61,8% de Fibonacci, portanto convém ter convém ter este padrão também aqui na mira em caso de haver aqui uma queda mais significativa para o euro. Obviamente estaremos a falar também na sequência desse Head and Shoulders, antes de pensarmos numa tentativa de bounce, ou numa tentativa de recuperação a partir desta zona, teremos sem dúvida a quebra deste suporte para negociar. A quebra deste mínimo poderá abrir a porta ao Head and Shoulders, como eu já referi, portanto abre a porta aqui a um posicionamento interessante. Estamos a falar sensivelmente em 200 pips abaixo da zona fractal de suporte, 207 pips abaixo, isto considerando um 13% de Fibonacci. Na verdade, deixem-me apontar também aqui à zona de default target, aponta ligeiramente abaixo, 218. Portanto, antes de pensarmos neste posicionamento em alta para o euro, estaremos com certeza interessados aqui nesta possibilidade de movimentação em baixa. Obviamente que convém não antecipar este movimento em baixa, convém aguardar pelo rompimento desta zona fractal de suporte. Qualquer tentativa de
de vender o mercado dentro deste range entre fractais diários, corremos o risco de ficar entalados aqui neste processo durante tempo indeterminado, e é uma coisa que nós não queremos ficar aqui entalados, até porque isso aumenta o nosso grau aumenta o nosso grau de foco e o nosso grau o nosso comportamento emocional nos mercados. Quando nós ficamos entalados aqui num range específico e o mercado não arranca em direção alguma, começamos a ficar nervosos e começamos a tentar procurar por situações alternativas, e muitas vezes essa não é a solução ideal. Portanto, isto é, só para referir, qualquer tentativa de antecipação de mercado, de antecipação de movimento de mercado, sem que se confirme determinado padrão, pode gerar um comportamento emocional inadequado para traders e para investidores de mercados financeiros. Posto isto, aguardar pelo rompimento da zona de suporte será fundamental, até porque, como eu já referi anteriormente, este padrão pode mesmo formar-se com o retest dos máximos acima do weekly fractal ou abaixo do weekly fractal. Enquanto se mantiver aqui abaixo desta zona fractal, este padrão pode, na verdade, desenvolver-se, portanto, e pode, obviamente, tomar muito tempo para se começar a desenvolver. Interessado neste momento no Heads and Shoulders, é isso que temos que estar atentos para já, e depois mais tarde estaremos aqui também para referir essa possibilidade de formação de padrões abaixo desta zona fractal de suporte. Vamos arrancando também, para não ficarmos aqui muito colados ao euro, vamos também avançar aqui para o par austríaco, também ajustar aqui algumas zonas fractais. Temos aqui o weekly fractal, que já está ajustado também em sincronismo com o daily fractal aqui a 0,6871. Então temos aqui já a nossa zona fractal de resistência no par austríaco. Há qualquer coisa que não está aqui bem, deixem-me só ajustar aqui estes máximos convenientemente. 68,71, muito bem. E 68,71. Portanto, temos aqui a nossa zona fractal de resistência. Notem que o par austríaco ainda negocia abaixo dos mínimos, dos máximos, desculpem, de junho de 2023. Este continua a ser o nosso monthly, ou o nosso fractal mensal. Ajustar também o nosso fractal, podemos também ajustar aqui o nosso fractal de 4 horas. Temos aqui já um máximo a 0,6746. Temos também a nossa estrutura de fractal quebrada aqui nos 66,78. Já estamos a negociar muito perto destes mínimos anteriores, muito próximo dos 66,47. Este é o nosso daily fractal suporte, e na verdade também o nosso weekly fractal suporte já foi ajustado. Eu também já não faço este ajustamento desde o início da semana passada. Portanto, temos também já aqui a nossa zona de suporte bem delineada para o par austríaco. Aquilo que me parece estarmos a formar será aquilo que é considerado um padrão de consolidação. Estamos aqui numa bandeira de consolidação e eu espero por mais movimentação em baixa para o par austríaco. Portanto, estamos aqui com os 66,40 a alinhar a nossa estrutura de suporte. Estou em crer que uma quebra abaixo desta zona de mínimos, portanto, abre a porta aqui a mais movimentação de baixa. Podemos inclusivamente fazer aqui uma projeção um pouco mais linear aqui para o par austríaco, tentar projetar aqui abaixo desta zona de suporte, e teríamos aqui uma zona de targets a apontar também, muito similar àquilo que acontece com o euro, ou na minha projeção com o euro, não naquilo que acontece, mas aquilo que pode acontecer com o par do euro. Também o par austríaco pode aproximar-se desta zona fractal anterior de dezembro, e mais uma vez chamar a atenção a esta zona fractal, e mais uma vez pode também surgir aqui um padrão harmónico muito similar àquele que projetei para o euro-dólar, no zoom 13% de Fibonacci, mais uma vez a destacar aqui esta zona de convergência neste caso, entre os 61,8% de Fibonacci e os 113% de extensão e o ponto de formação do padrão. Portanto, estaremos a falar eventualmente aqui de um padrão harmónico que possa trazer o par aqui aos 64,81.
Portanto, mais uma vez, e referindo mais, e sublinhando mais uma vez o quão similar este comportamento poderá ser com o euro, uma quebra abaixo desta zona de suporte abre, portanto, aqui um movimento de baixa para o par austríaco. Apontamos aqui aos 64,80 e eventualmente à formação desta bullish alt bat pattern projetada aqui nos 1,13% de Fibonacci. Eu não referi em relação ao euro, vou referir também em relação ao euro, vou referir agora em relação ao par austríaco. Se esta queda não conseguir ser suportada aqui nesta zona de preço, e se começarmos a ver o par a cair ainda mais, pode dar-se a formação de padrões nos mínimos ou perto dos mínimos anteriores, tanto para o par do euro como o par austríaco. Pode ser obrigado a ser puxado, pode ser estendido aos 1,61,8% de extensão do último movimento de alta. E, na verdade, isto pode mesmo acontecer, mesmo reagindo inicialmente aqui aos 1,13%, formando aqui este padrão bullish alt bat pattern, como eu já tinha referido, pode posteriormente o mercado vir buscar estes mínimos novamente mais tarde, isto é, haver aqui uma primeira reação em alta à formação deste padrão, a estes mínimos anteriores, caçar aqueles tops todos colocados aqui abaixo, haver aqui um bounce e posteriormente, isto é, vai se estender no tempo, obviamente, mas posteriormente o par pode ser obrigado a negociar ainda mais a preços mais baixos, e então, se isso acontecer, estaremos a falar também na formação de padrões harmónicos nos 1,61,8% de Fibonacci. A mesma coisa pode acontecer no euro-dólar, já tinha aqui o Fibonacci também destacado, 1,61,8, apontar aqui aos mínimos anteriores, indiretamente acima da estrutura de suporte anterior, portanto estaríamos a falar num eventual bullish crab pattern, ok? Estaremos a falar aqui de um momento mais estendido, e, como eu costumo referir, isto é step by step, é um passo de cada vez. Antes de chegarmos a estes níveis, como eu já referi, temos a quebra do suporte, temos também, eventualmente, a formação de padrões a estes preços, a 1,0658, só se o preço não se aguentar aqui nesta zona de preço, é que estaremos a falar no futuro de uma aproximação a estes mínimos. No entanto, como eu referi ainda agora, step by step, vamos observando o mercado um passo de cada vez e agindo em conformidade, até porque isto são projeções e pode eventualmente o mercado nem sequer se aproximar destes níveis de preço, portanto estaremos aqui a falar em perda, praticamente em perda de tempo, se o mercado nem sequer se aproximar desses níveis. Posto isto, vamos avançando. Para a austríaco, como eu já referi, atenção à quebra do suporte, 0,6640, pode abrir aqui, portanto, como eu já referi, a movimentação em baixa. A mesma coisa poderá acontecer para o par neozelandês, estamos também aqui junto de uma cunha que poderemos ver, na verdade podemos ver aqui até como uma estrutura, quase uma estrutura paralela após a formação dos mínimos aqui de 61,81. Vamos também fazer aqui alguns ajustamentos. O nosso Weekly Fractal Resistance também abandona aqui os máximos anteriores e passa para estes máximos a 63,69. Temos também o nosso fractal de resistência intradiário, também já formado aqui, tenho que baixar aqui às 2 horas, exatamente, mas aqui aos 62,42. Temos o nosso fractal de suporte, também ele intradiário, já rompido a 62,23. Temos aqui um range muito curto no par neozelandês, uma visão intradiária. O nosso fractal de suporte diário, agora sobre ameaça, também aqui a 61,95, e o nosso Weekly Fractal de suporte também já ajustado aqui aos mínimos anteriores a 61,81. Portanto, a quebra desta zona fractal de suporte também para o par neozelandês poderá abrir a porta aqui a movimentação em baixa, também tentar criar aqui alguns clusters de convergência. Aliás, deixem-me para já eliminar aqui esta estrutura que ainda não está bem delineada. No meu ponto de vista, um pouco mais nervoso o par neozelandês, mas muito similar àquilo que pode acontecer com o par austríaco e com o par do euro. Também aqui uma projeção dos níveis de Fibonacci que vou ter interesse em acompanhar se o preço se aproximar destes mínimos. Em concreto, 60,46, vamos apontar aqui esse nível de Fibonacci.
ou 60,47, e eventualmente também o mesmo poderá acontecer com o par neozelandês, na eventualidade de não se conseguir aguentar aqui nesta zona de suporte, ou de eventual suporte, poderemos ver também o par neozelandês a vir buscar os mínimos anteriores, a aproximar-se dos mínimos anteriores, e neste caso aqui uma convergência entre os 78,6% de Fibonacci e os 61,8%. Portanto, estaremos a falar aqui de um cluster um pouco mais profundo no par neozelandês, a puxar aos 78,6%, mas, mais uma vez, estrutura de suporte neste momento a ser ameaçada. Temos também aqui, eventualmente, alguns padrões simétricos que poderemos começar a considerar. Portanto, estaremos a falar de uma aproximação a esta estrutura de suporte mais uma vez. Estamos a falar de uma simetria, de uma ABCD. Portanto, estaremos a falar de um padrão ABCD cujo o último movimento é simétrico ao primeiro. Portanto, estaremos a falar de uma simetria de movimentos, apontando aqui também aos mínimos anteriores. Mais uma vez, portanto, destacando step by step, quebra de suporte, abre a porta à queda. Existindo a queda, estaremos atentos aqui aos 60,47, será a nossa primeira zona de interesse também no par neozelandês. O par austríaco em relação ao NZD também acaba por formar aqui, se baixarmos aqui num time frame intradiário, estamos a falar aqui num padrão muito curto de baixa, completo aqui a 1,0763, abre a porta aqui a uma quebra abaixo deste suporte, ou uma aproximação a este suporte mais recente. A ver, vamos também se mantém essa previsão e se o mercado consegue chegar aqui a 1,0733, portanto essa será a minha perspectiva, embora este padrão já tenha sido formado, não oferece de todo neste momento o melhor dos rácios em termos de risco e de retorno. Continuamos dentro aqui de aquilo que poderá ser uma estrutura de consolidação, a ver, vamos como é que o par austríaco se comporta também aqui em relação em relação à Nova Zelândia. Em relação ao par suíço, eu já tinha referido na semana passada a formação de alguns padrões, estes níveis já não estão corretos, mas aqui a formação deste padrão bullish para o par, para o franco suíço. Este padrão aponta aqui ao 0,9026, estamos num gráfico de time frame diário. Poderá demorar algum tempo, obviamente, e irá demorar algum tempo a alcançar estas zonas de target, e inclusivamente o mercado pode mesmo vir buscar novamente a zona de mínimos antes de disparar até a estes níveis de Fibonacci. Pode inclusivamente falhar, negociando abaixo dos mínimos, abre a porta à invalidação do padrão. No entanto, fica a referência, já foi formado na semana passada, já tinha referido também a formação deste padrão anteriormente, no par do dólar em relação ao franco suíço, portanto abre a porta também aqui a movimentação em alta. Obviamente que movimentação em alta para o par do franco suíço converge ou diverge com movimentação em baixa para o euro-dólar, ou isto é, se confirmar esta movimentação a médio e longo prazo ou para o par do franco suíço, será obviamente revertido com o par do euro-dólar, isto é, existe uma relação invertida, direta, entre o par do dólar CHF e o euro-dólar. Um irá movimentar-se em baixa, o outro irá movimentar-se em alta. Posto isto, vamos avançando. Obviamente, se o dólar começar a recuperar a partir desta zona de preço, catapultando o dólar em relação ao franco suíço em alta, o mesmo poderá acontecer com outros pares relacionados com o dólar. Neste caso já estou aqui a observar um padrão, uma eventual puxada a como é que eu hei de tentar explicar-vos este padrão. Será aquilo que eu considero uma 3 drives em inglês, é um padrão de 3 picos em alta, neste caso, portanto 3 máximos. Aquilo que eu considero ter é um primeiro e um segundo. Espero que o mercado forme um terceiro de forma a completar este padrão. Este padrão é uma 3 drives pattern. Alguns de vocês estarão com certeza familiarizados com alguns desses padrões no mercado, mas basicamente é a formação de um canal paralelo, eventualmente ou não,
mas um canal paralelo formado em 3 máximos em divergência. Portanto, eu tenho neste caso 2 máximos em divergência. Tenho já aqui a confirmação do primeiro com o meu RSI, tenho a confirmação do segundo e espero que o mercado se aproxime dos máximos anteriores, mas não os quebre no RSI. No entanto, espero a formação de um novo máximo no preço, isto é, quero ver o preço a formar um novo máximo acima dos mais recentes. No entanto, quero ver o meu indicador, neste caso o meu RSI, a rejeitar essa ideia. Quero continuar a ver esta divergência a persistir. E se isso acontecer, abre a porta aqui uma movimentação em queda em direção aos mínimos após a formação do primeiro máximo, ok? Deixa-me tentar delinear isto para vocês. Portanto, teremos aqui o primeiro máximo, o segundo, teremos aqui o terceiro e eu depois quero ver uma puxada a este máximo, a este mínimo anterior, que será o nosso ponto A, o nosso ponto B, ok? Portanto, estaremos a falar aqui de um padrão, de uma 3 drives, que na verdade se forma apenas após a formação do novo máximo. Portanto, 1A, 2B, 3A, ok? Estaremos à espera de uma puxada ao mínimo, ao primeiro mínimo após a formação do primeiro topo, ok? Vamos aguardar pela formação desse padrão. Portanto, é só aqui uma pequena expectativa em relação ao dólar para o CAD. Vamos avançando. O par norueguês também formou aqui na semana passada, já referi, um padrão a 10,0765. Este padrão oferece aqui uma puxada aos 38,2% de Fibonacci. Ainda estamos a meio termo de lá chegar, a ver, vamos se conseguimos. 10,5184. Estrutura de suporte anterior, nosso weekly fractal support, também aqui apontando a 10,5747. Poderemos estar a falar eventualmente aqui de um canal também ele paralelo em direção a estes níveis de Fibonacci. A ver, vamos se nos conseguimos aproximar destes níveis também já referidos nos vídeos anteriores e em alguns dos gráficos que tenho partilhado nas redes sociais. Também para o par mexicano, espero pela formação aqui de um padrão ligeiramente abaixo dos mínimos mais recentes, 16,70 será a minha expectativa. A ver, vamos se conseguimos lá chegar. Continuamos aqui dentro de uma eventual, porque tivemos aqui também uma ameaça de rompimento desta estrutura. Eventualmente seremos forçados a ajustar a mesma a estes máximos, e se tal se confirmar, estarei atento aqui à aproximação a este mínimo de 10,7050. Será uma zona de convergência com um padrão Heads and Shoulders que se forma aqui, uma visão mais curta. Para concluir, nada de mais a apontar em relação ao par mexicano. Temos também aqui já alguma estrutura de suporte para observar. A quebra desta estrutura poderá abrir a porta também aqui a esta movimentação em baixa. De qualquer forma, não é de todo para já esclarecedor. Obviamente temos aqui estes máximos apontados a 17, 10,34. Qualquer rompimento acima destes máximos abre a porta a movimentação em alta, abre a porta inclusivamente à formação de padrões a novos máximos. Em concreto aqui nos 1,61% de Fibonacci temos também aqui um padrão que pode começar a surgir a 17,29. Basicamente estaremos a falar aqui, desculpem, não é este, estaremos a falar aqui de um padrão, uma Deep Crab Pattern, puxada aqui aos 1,61,8% de Fibonacci, numa visão mais curta. Estamos num gráfico de 240 minutos, de qualquer forma, apenas o rompimento acima desta estrutura de resistência abre a porta aqui à formação de padrões a esta zona de preço. Antes disso, estou à espera de ver aqui eventualmente a formação de padrões de alta, como eu já referi, a 16,70. Portanto, esta zona converge aqui com uma zona de Fibonacci interessante, esta zona de 200% de Fibonacci. Estamos a falar de uma cup que poderemos destacar aqui, formada acima desta estrutura de suporte, e a quebra desta zona de mínimos anteriores. Portanto, abriu a porta aqui uma movimentação em baixa. Portanto, tenho aqui targets para esta cup, uma cup invertida neste caso. De qualquer forma, ainda estou a aguardar aqui por essa movimentação, ou essa aproximação, diria assim,
desta zona de convergência e a ver se consigo formar aqui esse padrão de alta. De qualquer forma, pode também começar a desenvolver-se, um duplo topo. Estaremos a falar aqui do primeiro fundo, eventualmente alguns de vós já estão a interpretar este mínimo como o segundo topo, e independentemente disso, a destacar sempre a estrutura de resistência. Apenas o rompimento da resistência irá confirmar esse duplo fundo, aliás não é duplo topo, esse duplo fundo. Teremos sempre que aguardar pela confirmação e pelo rompimento da zona de resistência antes de tentar antecipar qualquer tipo de movimentação. A ver, vamos. A não ser que se forme aqui este padrão em novos mínimos, abrindo a porta aqui a uma tentativa de recuperação, não tenho interesse para já em estar atento ou a qualquer movimentação no par mexicano. Em relação ao par do dólar para o iene chinês, temos também aqui um padrão que pode começar a surgir nos 61,8% de Fibonacci. Este aponta aqui aos 7,211, pode estender também aos 7,260 e esse sim oferece-me aqui uma zona de convergência interessante. Não só é a anterior estrutura de suporte, mas também uma zona de convergência de Fibonacci, neste caso os 61,8% de Fibonacci e os 2,24% de extensão. Uma aproximação a esta zona de resistência ou de suporte anterior oferece-me aqui um risco, retorno interessante. Estaremos a falar de uma queda eventualmente aos 50% de Fibonacci. Estaremos a falar a um valor aproximado de 1,19%, 1,10%, ou 1,20%, vá lá, 1,2% de queda após a formação do padrão. Isso abre a porta também aqui uma gestão interessante de risco e de retorno para negociar com este padrão. A ver, vamos se confirma. Dólar, em relação ao iene, eu destaquei na semana passada a possibilidade aqui de alguma movimentação de alta. Estou a observar aqui numa visão intradiária também a aproximação aos 78,6% de Fibonacci, neste caso projetados aos 145,98. Estamos, na verdade, a aproximar-nos daquilo que se chama uma bearish cipher pattern, um padrão de baixa que poderá formar-se aqui nos 78,6% de Fibonacci no par do dólar em relação ao iene. Obviamente, se isso acontecer, abre a porta à movimentação em baixa também para outros pares relacionados com o iene. Neste caso também já temos aqui uma estrutura de suporte no par austríaco para ajustar. Temos aqui um novo mínimo a 96,82 e a estrutura fractal de resistência também aqui alinhar o nosso range mais recente. O nosso Daily Fractal e o Weekly Fractal também já ajustado aqui a este mínimo 95,84 e temos inclusivamente, deixem-me só confirmar aqui na minha, temos também exatamente aqui o nosso Daily Fractal ajustado juntamente com o Weekly Fractal ajustados aqui aos 97,80. Posto isto, estamos entre estrutura, aliás, na verdade, este fractal de suporte diário ainda se mantém aqui, ou já se mantém, ou já está ajustado a estes mínimos a 96,14, assim é que é. E, na verdade, o nosso Weekly Fractal mantém-se aqui nestes mínimos, exatamente aqui nos 93,74, assim é que é. Monthly Fractal 98,58, o fractal semanal e diário 97,80, fractal de suporte intradiários e resistência 96,82 e 23, 97,23. Ok, assim é que é. Estamos numa estrutura de consolidação aqui no par austríaco, estamos inclusivamente num canal descendente. Espero ver mais movimentação em baixo, eventualmente um novo mínimo, também a aproximarmos aqui de uma estrutura de suporte. Abre aqui a porta um padrão também interessante, 50% de Fibonacci. A ver, temos aqui uma puxada. Na verdade, vamos mais uma vez fazer o mesmo exercício
Vamos fazer o mesmo exercício, temos aqui os 88,6% de Fibonacci acima da zona fractal de suporte anterior, temos aqui os 95,29%, os 113% ainda acima da zona fractal também de mínimos anteriores, abre a porta à caça ao stop, com padrões a poderem formar-se abaixo desta estrutura de mínimos, portanto estaremos a falar eventualmente aqui dos 88,6% de Fibonacci, uma bullish bat pattern, aqui projetado aos 88,6% de Fibonacci. Como eu já referi anteriormente, estes padrões, quando estamos em movimentação em alta, é possível ver o preço a vir buscar os stops posicionados abaixo das zonas fractais antes de impulsionar o mercado em alta. E como temos também aqui estrutura de suporte bastante clara aqui nos 95,84, temos também que ter em consideração puxadas aos 1,61,8, eventualmente a formação de padrões aqui nos 95,12. A destacar em particular aqui estes 95,29, eventualmente bastará uma quebra abaixo desta zona fractal para alguma movimentação em alta começar a surgir. Se isso não acontecer e se o mercado começar a recuar com mais ímpeto, poderemos ver aqui mesmo uma queda mais significativa neste par. Vamos também tentar encontrar aqui alguma zona de convergência com algumas zonas de Fibonacci. Temos também aqui as zonas dos 61,8% de Fibonacci em convergência. Temos os dois Golden Fibonacci Levels, a extensão e a retração, a criar aqui um cluster interessante para acompanhar em caso de uma queda mais profunda. E não teremos aqui mais nenhum cluster, à exceção deste imediatamente acima da resistência, eventualmente aqui aos 50% de Fibonacci também pode ser interessante. Temos aqui estes três níveis para estarmos atentos, tendo em consideração que eu por norma ignoro aqui os 88,6% quando estamos numa situação similar a esta, tenho tendência a ignorar, portanto, os 88,6% de Fibonacci, portanto, ignoro aqui este primeiro cluster box, e focar-me-ia nestes dois imediatamente abaixo, portanto, com um primeiro interesse aqui nestes 95, 92, portanto, será a minha primeira zona de interesse para este par. E eventualmente estaremos a falar aqui também num canal paralelo que pode começar a surgir. A ver, vamos se será esse o caso. Euro em relação ao JPI, também muito similar àquilo que aconteceu ao dólar e ao par austríaco, a recuar e entretanto a conseguir recuperar aqui abaixo após chegar aqui a esta zona de suporte aos 158,56. A ver, vamos também como se irá comportar a partir daqui. Poderemos entrar aqui também num período de consolidação, não será de todo de estranhar. Atenção aqui à formação do novo máximo. Nessa eventualidade estaremos a falar da possibilidade da formação de uma bearish shark pattern aqui nos 160,43. Esse será de facto um padrão interessante a acompanhar. O rompimento desta zona de máximos mais recentes poderá favorecer aqui a formação desse padrão. Já tinha referido o mesmo na semana passada. Portanto, temos aqui esta zona temos aqui um cluster entre Golden Fibonacci Levels, mais uma vez a destacar, ao confirmar-se esse padrão, portanto abre a porta aqui um recuo significativo também para o Euro JPI. A mesma coisa poderá acontecer para o GBP, para a Libra em relação ao JPI, uma eventual formação do novo máximo acima destes 186,16, desculpem, 186,16, assim aqui é. Abre a porta à formação desse padrão acima, projetado a 186,49. Portanto, atenção à formação deste padrão. Portanto, ainda está dentro daquilo que será razoável, ou entraremos aqui num período de consolidação dentro de uma estrutura de preço. Pode ser ela uma estrutura paralela, pode eventualmente até começar a formar aqui um triângulo, uma bandeira de consolidação. Portanto, eu estou só a pôr aqui um canal paralelo, tendo em conta que temos apenas
um novo mínimo. Este máximo ainda não estará de todo confirmado, o máximo mais recente, mas ao confirmar-se, portanto, abre a porta aqui a diversas possibilidades, entre elas a formação de um triângulo de consolidação, de uma bandeira de consolidação, ou até mesmo um canal paralelo. De qualquer forma, temos também a destacar aqui padrões, como já tinha sido referido na semana anterior, aos 186,49 também para o par da Libra para o GBP. Em relação ao par neozelandês, encontra-se neste momento a formar suporte, ou novamente aqui num elemento de suporte na média móvel de 200, num gráfico de 60 minutos. Portanto, isto numa visão intradiária abre a porta aqui a algum suporte para o par, e mais uma vez também muito similar àquilo que poderá acontecer com os seus pares congêneres. Portanto, podemos ter também aqui uma puxada a um novo máximo, e estaremos a falar aqui da Gartley Pattern 9117. Também a formação desse padrão abre a porta a recuos significativos também para o par neozelandês. O par CAD-JPI também pode ser forçado a negociar acima dos máximos mais recentes. Também já tínhamos projetado aqui alguns padrões ligeiramente mais acima destes máximos, em particular os 88,6% de Fibonacci, 109,93, e aqui sim iria procurar por uma retração após a formação deste padrão aqui nos 88,6% de Fibonacci. Para isso acontecer, obviamente, estaremos à espera do rompimento desta zona de máximos, mais recentemente formados aqui nos 109,23. O padrão está projetado, assim aqui é não formado ainda, mas está projetado aos 109,93. Portanto, eventual rompimento acima desta zona de resistência abre a porta aqui à formação desse mesmo padrão. Estaremos então à espera desse mesmo, e ao formar-se estaremos à espera de uma retração. Euro em relação ao GBP, neste momento, aproveitando agora o facto de estarmos nesta visão intradiária de uma hora, notem que estamos também a negociar na média móvel de 200 nos 60 minutos de time frame. De qualquer forma, já tinha destacado também na semana passada, estamos aqui também a formar aquilo que poderá ser estamos em período de consolidação, a formar aquilo que poderá ser um triângulo, uma bandeira de consolidação. Eu estou à espera de um novo mínimo, pode não acontecer, mas estou à espera de um novo mínimo aqui aos 85,68. Mais uma vez a destacar aqui a bullish bat pattern, e aqui sim estarei à procura de uma tentativa de recuperação ao formar-se esse padrão. Obviamente temos também aqui uma resistência para terem atenção. Portanto, temos aqui fractal aos 86,20, e apenas o rompimento desta zona fractal abre a porta a movimentação em alta. Irá convergir com a recuperação da média móvel de 200 a 240 minutos. A recuperação dessa média móvel, portanto, abre a porta também aqui a alguma movimentação em alta que possa surgir, mesmo que isso implique eventualmente esvanecer com a possibilidade de formar este padrão de alta, isto é, se o mercado romper em alta com esta zona fractal de resistência, portanto este padrão começa a esvanecer, e estaremos atentos a eventuais padrões que possam começar a emergir posteriormente. Euro-AUD formou-se na semana passada este padrão a 1,6429. Atenção agora a novas puxadas, a novos máximos. Temos agora aqui os 224% a terem atenção. Tivemos aqui uma puxada quase à zona de default target. Notem que já estamos aqui nos 38,2% de Fibonacci. É sempre interessante também ter atenção nesta zona de Fibonacci. Após a formação do padrão, tivemos aqui um recuo. Os 38,2% de Fibonacci oferecem suporte. Neste caso já temos também aqui o nosso Daily Fractal ajustado aos máximos anteriores. O nosso Weekly Fractal Support também já foi ajustado aqui em convergência com o nosso fractal diário, e o nosso fractal de suporte
também já aqui com algum ajustamento, juntamente com o fractal de resistência. Portanto, o range intradiário abandonado entre os 63,87 e 63,19 e estamos a aproximar, neste caso, do fractal de resistência diário formado a 64,60. Das duas, uma, ou rompe acima e forma padrões aos 2,24% de Fibonacci, e estaremos atentos também à possibilidade de recuo após a formação desses padrões, ou então começa a desenvolver-se aqui um duplo topo e estaremos atentos, obviamente, à possibilidade de rompimento da zona de suporte. Ao confirmar-se aqui uma movimentação em baixa a partir desta zona de preço, se começarmos a ver aqui alguma movimentação em baixa, começaremos a dar destaque a esta zona de suporte. Obviamente que o rompimento dessa zona de suporte abre aqui a porta a alguma movimentação em baixa, em específico em direção aos 200% de Fibonacci, que apontam aqui aos 62,24, portanto estaremos atentos aqui a um recuo também interessante para o par, em caso de se vir a desenvolver aqui este duplo topo no par do euro em relação ao AUD. Vamos avançando, o euro em relação à Nova Zelândia, também a quebrar aqui resistência, abre a porta aqui a alguma movimentação em alta. Já tínhamos destacado essa possibilidade, visto termos encontrado suporte imediatamente acima aqui do ponto de formação deste padrão, projetado ligeiramente abaixo aqui nos 73,60, não 20, desculpem, mas 73,56. Tínhamos projetado aqui esta bullish shark pattern aos 2,24%. Entretanto, começa-se a formar aqui este duplo fundo. Na verdade, podem até aumentar aqui num gráfico diário para vermos aqui o rompimento desta zona de resistência. Portanto, estamos neste momento em direção aos 200% de Fibonacci, 1,7747, portanto, esta será a nossa zona de interesse, é a zona de default target para esse duplo fundo. Entretanto, estamos também a romper com esta estrutura de resistência mais recente, estamos também aqui numa estrutura de preço interessante e eventualmente estaremos a falar num futuro próximo da formação de padrões que possam começar a surgir, como eu já tinha referido, também aqui nos 61,8% aos 79,62, portanto será aqui a zona dos 1,61,8% de Fibonacci. Atenção que esse movimento poderá não ser direto, poderemos muito bem assistir aqui a algum período de consolidação acima da resistência antes de vermos mais movimentação em alta. Portanto, atenção, não descartar aqui a possibilidade de algum período de tédio, chamar-lhe assim, antes de vermos aqui alguma movimentação em alta. GBP AUD, resistência, continuamos aqui a negociar ou a ameaçar a quebra desta zona de resistência anterior. Eu já tinha destacado anteriormente também a formação deste Heads and Shoulders num gráfico diário. Notem que ainda continuamos dentro, ou neste caso a ameaçar, como já tinha referido, esta estrutura de resistência que vinha cobrindo os máximos anteriores, portanto, o que significa que abre a porta aqui a alguma movimentação em alta para o par. Estamos também a aproximar-nos dos 61,8% de Fibonacci, aliás, estamos a aproximar-nos dos 38,2% de Fibonacci, não nos 61. Os 61, na verdade, podemos também destacá-los aqui ligeiramente mais acima, 94,47, não descartar essa possibilidade de vir buscar aqui novos máximos e aproximar-nos aqui desta zona de Fibonacci. Continuamos, no entanto, a ameaçar aqui esta estrutura de resistência do canal paralelo descendente. Outro dos padrões que pode começar a surgir, e eu vou tentar recuar aqui com estas zonas de suporte anterior, mas um dos padrões que pode começar a surgir será mesmo a formação de um padrão de reversão. Temos aqui esta zona de resistência anterior que pode começar a atuar como uma neckline. Vamos inclusivamente mudar aqui a cor para se diferenciar. Estaremos a falar eventualmente aqui de um ombro esquerdo, aqui da cabeça do padrão, e eventualmente estaremos a falar aqui da formação de um ombro direito ao longo do tempo. A ver, como é que vamos reagir. Para este padrão começar a surgir, eu quero ver o reforço desta zona de resistência e eventualmente começaremos a entrar aqui
tentativa de formação de ombro esquerdo ou de ombro direito, e depois estaremos a dar destaque aqui a essa zona de resistência, pois apenas o rompimento destes máximos poderá dar sequência a este padrão de reversão. Posto isto, vou aguardar pela aproximação a este Weekly Fractal 9265, que ao ser reforçado poderá, portanto, dar sequência aqui a um padrão de reversão, um Inverted Head and Shoulders Pattern Formation. Terminando com os pares de Forex GBP-NZD, exatamente a mesma coisa poderá começar a acontecer aqui no par do GBP. Temos inclusivamente aqui uma estrutura de maior dimensão, neste caso também a ser ameaçada, ou neste caso a estrutura de resistência a ser ameaçada. Temos aqui uma estrutura de suporte também bem delineada para o par do GBP-NZD. Outro dos padrões, ou muito similar àquilo que acontece com o par do GBP-AUD, também poderá acontecer aqui a mesma coisa com o GBP-NZD, portanto a formação de um padrão de reversão, e eventualmente estaremos a falar aqui de um Inverted Head and Shoulders, portanto teremos aqui o nosso ombro esquerdo, a nossa cabeça do padrão, eventualmente a formação de um ombro direito. A destacar, obviamente, aqui os 2,060, apenas o rompimento deste 2,060 abre a porta, portanto, a eventuais movimentações em alta. Em caso de acontecer essa movimentação em alta, estaremos atentos aqui à aproximação a esta estrutura de resistência anterior, que converge com os 61,8% de Fibonacci, portanto, aqui uma aproximação aos 2,0974. Temos aqui os 2.10, aliás, poderá ser interessante também verificar aqui uma aproximação a esta zona anterior de resistência. Portanto, ficaremos atentos aqui à eventual formação de um ombro direito e eventualmente ao rompimento da resistência para se começar a desenvolver esse padrão. Posto isto, vamos agora fazer aqui um jump, ou saltar aqui até ao DXY. Vamos cobrir aqui algumas das commodities, vamos também passar pelo índice do dólar, obviamente, e depois terminaremos com alguns dos outros índices, o SPX 500 e o German DAX, e terminaremos com uma visão das criptomoedas. Em relação ao DAX, em relação ao DXY, assim é que é, nós temos aqui uma resistência a 103, desculpem, temos aqui uma resistência aos 103,12, precisava ter trazido aqui a minha garrafinha de água e não trouxe hoje, 103,12, temos resistência, temos suporte também nos 101,88, estamos naquilo que aparentemente aparenta ser a formação numa bandeira ou de um triângulo de consolidação, não antecipar movimentações nem em alta nem em baixa, enquanto nos mantivermos dentro deste range. Penso que será importante acompanhar uma visão, eu diria, intradiária também do DXY. Portanto, aqui numa estrutura também ela bem delineada, temos estrutura de resistência, como eu já referi, neste caso a 103,10, os máximos anteriores, e 101,90, aqui os mínimos aos 101,93, aos 101,90 são os mínimos anteriores. Já tinha destacado a possibilidade também de se formar este Head and Shoulders, o que dá importância a esta zona de resistência. Obviamente os 103,10 acaba por ser a nossa estrutura fractal e a nossa neckline para esse Head and Shoulders. De qualquer forma, o que pode começar também a acontecer é um recuo do DXY, o rompimento desta bandeira ou deste triângulo de consolidação em baixa e uma aproximação aqui a esta zona dos 61,8% de Fibonacci. Eu apontei a semana passada aos 101,56, portanto poderá ser uma aproximação a este elemento de eventual suporte caso o DXY comece a romper com esta zona de mínimos. Em relação ao ouro, também já tínhamos falado e abordado o ouro nas semanas anteriores, rompimento desta estrutura anterior ascendente, portanto, temos aqui um canal interessante, uma estrutura de suporte interessante a acompanhar esta movimentação em alta no ouro. Entretanto rompe, tenta recuperar por múltiplas ou por diversas vezes, tentamos recuperar esta estrutura de canal ascendente anterior, portanto começou a atuar como elemento de resistência no ouro.
e definitivamente a obrigar o ouro a recuar mais uma vez. Recuar aos 61,8% do último movimento de alta, recuámos aos 61,8%, e desde então que o ouro estabilizou aqui acima dos 2017. Fractal de resistência importantíssimo aos 20,67. A razão pelo qual é importante é porque demarcou a nossa barreira de alta desde maio de 2023, portanto que o ouro não conseguiu quebrar com esta zona de máximos. Entretanto, já em dezembro, portanto ao final deste ano que termina, ou que terminou em dezembro, acaba por romper com a zona fractal mensal, portanto continua a ser relevante estes 20,67. Temos que ver um rompimento acima desses máximos de forma a impulsionar mais movimentação de alta para o ouro. Pode acontecer já esta semana que o rompimento desta zona fractal poderá catapultar o metal aos máximos anteriores e então abre a porta também, portanto aqui é mais movimentação em alta também para o ouro. Posto isto, atenção que enquanto isso não acontecer, é possível que o ouro seja forçado a recuar. Poderemos entrar aqui também mais uma vez numa estrutura de consolidação, num período de retração também nos metais, não só no ouro, mas também na prata, que também não consegue quebrar aqui a zona de resistência anterior, esta zona fractal a 23,51. No final da semana passada terminámos com o metal a ser puxado aqui a esta zona fractal anterior e a recuar novamente. Portanto, estaremos aqui provavelmente a ser forçados a ajustar esta estrutura também na prata e eventualmente aqui a formar também, ou a querer formar, um triângulo expandido ou uma estrutura expandida entre máximos acima dos anteriores. Na verdade temos aqui uma nova tentativa, uma tentativa de rompimento falhada, mas não deixa de ser um novo máximo acima do anterior, e mínimos abaixo dos anteriores. Portanto, abre a porta aqui também, eventualmente, a expansões na formação deste padrão e à formação, como eu disse, portanto, um triângulo expandido que poderá demorar algum tempo a formar-se também aqui ou na prata neste caso. Portanto, abre a porta aqui a movimentações em baixa também no decorrer desta semana para o metal. Em relação ao crude, nada também a adiantar enquanto nos mantivermos dentro deste range, dentro deste triângulo de consolidação. Tudo pode acontecer também no crude. Um rompimento acima desta zona de máximos abre a porta aqui a movimentações em alta em direção aos 81,39, enquanto que o rompimento abaixo de suporte abre também aqui uma portinha, diria assim, em direção aqui aos 61,8% de Fibonacci, 66,28 para começar, e eventualmente até mais profundo em direção aqui aos mínimos anteriores, tentar fazer o retest, uma aproximação aqui ao Monthly Fractal aos 63,66. De qualquer forma, estou interessado em ver aqui eventualmente uma queda abaixo de suporte ou uma queda acima da resistência no crude. Enquanto isso não acontecer, estamos exatamente a meio deste range de consolidação. Não aconselho qualquer tipo de atividade enquanto nos mantivermos neste range. Notem que estamos exatamente nos 50% deste range entre mínimos e máximos, entre estes weekly fractals, como podem ver aqui, são os fractais semanais de resistência e de suporte, e estamos exatamente no meio desse range. Não convém qualquer tipo de movimentação aqui, ou qualquer tipo de antecipação de movimentação, enquanto não rompermos este range no crude. Posto isto, vamos avançar para o SPX 500. Atenção aqui à possibilidade da formação de um duplo topo no SPX, pode muito bem começar a formar-se. Abre a porta aqui também ao ponto de interesse aos 46,67. Vamos também ajustar aqui estes mínimos no SPX 500. Este mínimo poderá funcionar como uma neckline para um duplo topo. Portanto, estaremos a falar aqui do primeiro máximo. É, na verdade, o nosso
Daily Fractal Resistance, e temos aqui uma tentativa de rompimento falhada, aparentemente até agora, ou até ao momento falhada, pode muito bem ser forçada a recuar. Se isso acontecer, daremos aqui destaque a esta zona fractal de suporte, neckline, portanto, a 46,67. Atenção, continua bastante ou bem impulsionado o SPX500, continua a formar novos máximos. De qualquer forma, temos aqui uma V-shape, uma forma em V interessante para acompanhar no SPX500. Eu diria que, na eventualidade do SPX500 formar esse duplo topo, estaremos também aqui a acompanhar o mesmo padrão no DAX alemão, que já formou o duplo topo, já rompeu a estrutura de suporte e já tentou recuperar a estrutura de mínimos anteriores. No entanto, continuamos aqui muito perto desta neckline e continuamos a rejeitar aqui, neste caso em particular, os 61,8% de Fibonacci. Isto abre a porta à formação de padrões simétricos, assim aqui é, projetados abaixo destes mínimos. Estaremos a falar aqui de um padrão ABCD, tendo em consideração que estamos a falar também de um padrão 26,18, que acaba por se formar no DAX alemão aqui nos 16,782. Após a formação do duplo topo, tivemos a formação do novo mínimo e uma retração, ou um bounce, em direção aos 61,8% de Fibonacci. Portanto, tivemos o duplo topo, seguido dos 61,8% de Fibonacci. Estamos a falar de um 26,18, estamos a falar de potenciais movimentações em baixa e a formação de um padrão ABCD. Portanto, estaremos a falar de um padrão simétrico ABCD. A ver, vamos como vai reagir o DAX alemão. Vamos terminar hoje com uma visão das criptos, como não poderia deixar de ser, que estão agora em destaque nesses últimos tempos. Já destaquei também no meu YouTube, no meu Twitter, já partilhei no final da semana passada a possibilidade de Bitcoin cair abaixo destes 44.300. Estávamos a considerar a possibilidade deste duplo topo que se forma aqui nos 47.021, e eu destaquei a possibilidade, portanto, de uma queda abaixo destes 44, poder vir buscar aqui estes 45.589, portanto estes são os 200% de Fibonacci, portanto será a default ou projeção default para o duplo topo formado na Bitcoin. Acontece que o mercado quebra os 44.300 e aterra exatamente nos 200% de Fibonacci, e desde então que se estabeleceu imediatamente acima do ponto de formação de uma bullish shark pattern projetada também ligeiramente abaixo, aqui nos 41.367 para a criptomoeda. Estamos neste momento a formar um triângulo de consolidação na criptomoeda. Atenção aqui a este período também e a qualquer tentativa de antecipação de movimentações. Eu estou em crer que a criptomoeda pode ser forçada a negociar em alta e eventualmente estaremos a falar aqui do rompimento desta resistência formada aqui nos 43.24, os 43.244, assim aqui é. Abre a porta aqui, portanto, a uma movimentação em alta. A destacar também, não será de todo de descartar essa possibilidade, estrutura de suporte anterior, estaremos a falar aqui de uma eventual Head and Shoulders, a ver, vamos como é que a criptomoeda se desenvolve a partir daqui desta estrutura de suporte. Neste caso estou um pouco bullish para a Bitcoin, isto é, um pouco no sentido, tendo em consideração aqui estas movimentações de preço e este padrão harmónico, estou em crer que pode ser forçado a negociar aqui em alta por período limitado, ok? Eu nunca tenho expectativas
exageradas. Gosto sempre de limitar os meus targets em função do padrão que me é oferecido pelo mercado. Neste caso, o default target para esta movimentação em alta serão os 50% desta movimentação em baixa. Portanto, isto aponta aqui aos 45.210. Inclusivamente, estaremos a falar, nessa eventualidade, estaremos a falar de um outro padrão que pode começar a surgir. Portanto, estaremos a falar de uma bearish 5-0 sequence. Portanto, se o mercado reagir em alta, estaremos a falar de uma 5-0, de uma sequência 5-0, portanto, uma sequência que terminaria aqui nos 50% de Fibonacci, que após concluída abre a porta à movimentação em baixa. Por esse mesmo motivo, tendo em consideração que este padrão 5-0 é uma sequência do padrão bullish shark pattern, ok? É uma sequência deste padrão altista ou de alta, abre também a porta à formação deste Head and Shoulders, tendo em consideração o ombro esquerdo formado aqui nos 45.922, ok? 45.922, estrutura de suporte, novo máximo, de volta à estrutura de suporte, reforço de suporte, tentativa de recuperação, terá que falhar aqui nos 45.200 e se o preço começar a recuar, estaremos a falar de um potencial ombro direito, da 5-0 sequence, ok? Estaremos a falar eventualmente de movimentações em baixa, abaixo desta estrutura de suporte mais tarde, ok? Atenção a este comportamento na Bitcoin, nada de falsas expectativas. Houve muita conversa em relação aos ETFs no decorrer das 2 semanas anteriores, muita falsa expectativa. Eu já publiquei também no meu blog algumas dessas falsas expectativas que foram criadas, muito aquém daquilo que seria de esperar, tendo em conta esta bolha gigantesca das criptomoedas. De qualquer forma, poderemos ser surpreendidos e vermos a Bitcoin a disparar a novos máximos acima daqueles que já formou mais recentemente, aqui nos 49 mil. Pode acontecer, de qualquer forma, step by step, um passo de cada vez, vamos interpretando o mercado, tendo em consideração os padrões que ele nos vai oferecendo e vamos reagindo em conformidade. Posto isto, atenção, portanto, inicialmente aqui algum período de movimentação em alta, a destacar esta zona de suporte nos 41.500, na eventualidade de formação destes padrões referidos anteriormente, abre a porta aqui a alguma movimentação em baixa. Terminar com Ethereum, também aqui a demonstrar aqui algum comportamento interessante. Eu destaquei aqui estes 26,38, a formação desta bearish crab pattern aqui nos 1,61,8% de Fibonacci, desde então que a cripto vem mostrando aqui alguns sinais de baixa. Inclusivamente criou aqui um falso rompimento acima da anterior resistência, trouxe a cripto de volta aos 1,61,8% de Fibonacci, formando também aqui este padrão de alta de menor dimensão, aqui nos 24,67. Após a formação deste padrão, tivemos aqui alguma movimentação em alta em direção ao default target 25,86, portanto temos aqui uma muito rápida reação a este padrão que se forma aqui também, ele muito rapidamente, até inclusive podemos baixar aqui aos 60 minutos para termos noção deste comportamento de preço. Temos aqui o falso rompimento acima destes máximos dos 26,86, um novo máximo aqui aos 27,15 e entretanto a quebra desta zona de suporte, portanto abre a porta ao falso rompimento. Assim que o mercado quebra esta zona de mínimos, confirmamos o falso rompimento desta zona de máximos, o que abre a porta, portanto, a uma movimentação aqui aos 1,61,8% de Fibonacci. Foi isso mesmo que aconteceu, o mercado vem buscar, o preço vem buscar aqui os 1,61,8 e desde então que reage em alta, vindo também a destacar também aqui o default target, portanto o target por defeito para este padrão. Mais uma vez a destacar as falsas expectativas, o padrão oferece-nos uma movimentação em direção aos 50% e nada mais do que isso. É muito possível que depois continue a negociar em baixa, mais uma vez a destacar aqui este padrão, mais uma vez a destacar aqui o padrão 5-0, falso rompimento acima, 1,61,8%, 50% de Fibonacci retracement, movimentação em baixa após
a formação da 5-0 Sequence, ok? Mais uma vez, a 5-0 Sequence é uma sequência que deriva da formação deste padrão Bullish Shark Pattern, portanto uma coisa levar-nos-á sempre à outra. A identificação da Bullish Shark Pattern ajuda-nos a identificar a potencial Bearish 5-0 Sequence, projetando o preço, mais uma vez, em baixa, ok? Portanto, o que dizer agora da Ethereum? Portanto, neste caso até nem temos muito a acrescentar. Temos aqui uma estrutura de suporte, temos aqui um novo mínimo acima do mínimo anterior, portanto o que abre a porta aqui a algum período de consolidação na criptomoeda, portanto abre aqui a porta a um triângulo, uma bandeira de consolidação que pode começar a formar-se. Neste caso em particular não parece que este mínimo mais recente aqui nos 25,47 não parece que seja este o mínimo a ter em consideração. Podemos até fazer aqui um zoom in aos 30 minutos, tentar perceber em que zona de Fibonacci, em consideração a estes máximos, é que nós estamos a negociar. Tentar perceber aqui em detalhe. Estamos aproximados dos 38,2% de Fibonacci, 25,56. Pode ser aqui uma zona interessante. No entanto, notem que estes 38,2% já foram ultrapassados, 50% de Fibonacci. A ver, vamos. Pode ser que sejamos forçados a ir buscar os 61,8% de Fibonacci, mantendo aqui uma estrutura ascendente na criptomoeda. Poderemos ser forçados a ir buscar aqui os 61,8% de Fibonacci aos 26,17. Bem, de qualquer forma, se isso acontecer, estaremos atentos a recuos mais significativos na criptomoeda. Obviamente que isso implicará a quebra desta zona de suporte. A ver, vamos, o que sai daqui, neste caso em particular, na Ethereum. Não me parece que este seja o máximo, pode eventualmente ser aqui, aparecer aqui um novo máximo, puxado aos 61,8%, ou até mesmo a formação aqui de um triângulo de consolidação ou de uma bandeira de consolidação aos 38,2%, imediatamente acima destes máximos mais recentes, 25,56. Eventualmente será uma zona interessante para acompanhar. Aqui estes 38,2% de Fibonacci convergem com esta estrutura de suporte, com estes mínimos anteriores de suporte. Pode muito bem ser interessante acompanhar aqui um recuo na Ethereum e a formação aqui, ou começar-se a desenvolver aqui uma bandeira de consolidação na Ethereum, o que abre a porta aqui a quebra de suporte. Portanto, a quebra de suporte será importante de destacar e de acompanhar aqui na Ethereum. A ver, vamos se é isso que vai acontecer. De qualquer forma, a destacar também, e para terminar agora com a abordagem técnica de hoje, a destacar também a possibilidade, obviamente que não descarto isso, de um retest aos máximos anteriores, ok? Se, entretanto, tivermos aqui uma escalada de preço em direção aos máximos anteriores, poderemos então aí sim projetar aqui alguns padrões ao aproximarmos dos máximos nos 88,6% de Fibonacci, e então aí sim estarei interessado em posicionamentos em baixa, mas ao aproximarmos da zona de máximos anteriores, ok? Se isso acontecer, estaremos a falar aqui de um padrão, uma bearish bat pattern. Ao acontecer, terá que acontecer aqui num período de tempo amigável e harmonioso, eu diria assim, visto que estamos a falar de um padrão harmónico. Eu diria que tem que acontecer aqui, queria ver a formação desse padrão a acontecer, e se tal acontecesse, que o fizesse de uma forma harmoniosa, assim é que é, para completar aqui em beleza este raciocínio hoje de análise técnica. Posto isto, a ver, vamos como é que o mercado vai reagir. Vou estar aqui durante a semana também a acompanhar os mercados, obviamente, e qualquer dúvida que vocês tenham podem sempre deixar aí nos comentários. Terei todo o gosto em tentar esclarecer-vos qualquer dúvida que vocês possam ter. Espero que pelo menos estes 10, 11 anos de experiência a lidar com os mercados vos possa trazer alguma informação útil. E pá, e se não for, lamento imenso, e terão que procurar por aquilo que vocês precisam e aquilo que vocês procuram noutra fonte
de informação. Espero que tenham gostado das observações, das análises técnicas, que vos sejam úteis de alguma forma, pelo menos de conteúdo educacional, que vos seja útil. Posto isto, um grande abraço para todos, espero que fiquem bem e que tenham uma excelente semana a negociar com os mercados. Um grande abraço.